Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Comportamento dos gases. Êmbolo move-se livremente. Exercício UFMG. Na figura está representado um pistão constituído de cilindro e um êmbolo. O êmbolo pode se mover livremente, tem massa de 0,3 kg e a área da seção transversal de 8 cm². Esse pistão contém 4 × 10⁻³ mol de um gás a temperatura de 27 graus Celsius, pressão 1 atm. Determine o valor da força que o gás exerce sobre o êmbolo na situação de equilíbrio. Determine o valor da altura H que o êmbolo se encontra nessa situação. Em seguida, o gás é aquecido até que sua temperatura atinja 57 graus Celsius. Determine o deslocamento ΔH do pistão devido a esse aquecimento. Bem, toda vez que mencionar que o êmbolo se move livremente, quer dizer que a pressão é constante. Êmbolo move-se livremente é uma transformação isobárica. Bem, vamos começar. Determine o valor da força que o gás exerce sobre o êmbolo na situação de equilíbrio. A pressão atmosférica ele falou que é 1 atm. 1 atm corresponde a 1,01 × 10⁵ Nm/m². Muito bem. A pressão sobre o êmbolo, pressão do êmbolo, é força sobre área. A força é o próprio peso do êmbolo sobre a área. A força é o quê? Massa vezes gravidade sobre a área. A área está em centímetros quadrados. Temos que transformá-la para metros quadrados. Então, como é quadrado, cada coluninha tem que ter 2 dígitos. Eu vou colocar a vírgula à direita dos centímetros quadrados, porque a unidade que eu tenho é centímetros quadrados. Então, nós colocamos a vírgula à direita dos centímetros quadrados. E vamos preencher todas as colunas com 2 dígitos. Para transformar centímetros quadrados para metros quadrados, basta mover a vírgula para a direita do metros quadrados. Apenas movimentando a vírgula, eu faço a conversão. Então, se eu tenho centímetros quadrados, a vírgula está à direita dos centímetros quadrados. Se eu quero passar para metros quadrados, vou apenas passar a vírgula para a direita do metros quadrados. 8 centímetros quadrados, então, corresponde a 0,0008 metros quadrados. Muito bem. A força do êmbolo é seu próprio peso, que é massa vezes gravidade. Então, o peso vai ser 3 newtons. Então, a pressão do êmbolo sobre o gás vai ser força, que é o peso, sobre a área, que vai ser 3.750 newtons por metro quadrado. Pressão do êmbolo, 3,75 × 10⁻³ newton por metro quadrado. Muito bem. Sobre o gás, então, a pressão total sobre o gás é a pressão do êmbolo mais a pressão atmosférica. Posso falar isso devido ao fato do sistema estar em equilíbrio. Então, a pressão em um sentido é igual à pressão no outro. Então, a pressão no gás é a pressão atmosférica, que é 1,01 × 10⁵, mais a pressão do êmbolo, que é 3,75 × 10⁻³. Pressão do gás, 1,048 × 10⁵ Newton por metro quadrado. Ok? Pressão é força sobre área. A força é pressão vezes área. Então, a força vai ser 1,048 × 10⁵ vezes a área, que é 8 × 10⁻⁴. A força vai ser 8,384 × 10⁻⁻1 newtons. Muito bem. Determine o valor da altura H em que o êmbolo se encontra nessa situação. Muito bem. A equação geral dos gases. Nós estamos fazendo um exercício de gases. PV é igual a nRT. O P é a pressão. A unidade pode ser Newton por metro quadrado ou ATM. O V é o volume. A unidade é metros cúbicos ou litros.
O N é número de mol, unidade mol mesmo. O R é a constante. Se eu utilizar a pressão Newton por metro quadrado e o volume em metros cúbicos, o R vale 8,31. Se eu utilizar a pressão ATM e o volume em litros, o R vai valer 0,082. E o T é a temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Muito bem, então vamos substituir na equação. A pressão do gás é 1,048 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. A temperatura é 27 graus Celsius. No capítulo de gases, em nenhuma fórmula a gente utiliza a temperatura em graus Celsius. Nós utilizamos a temperatura absoluta, que é Celsius mais 273. Então, a temperatura é 300 Kelvin. Muito bem. PV/nRT, a pressão eu já tenho, o volume estou procurando, o número de mol 4 vezes 10 a menos 3, a constante 8,31, a temperatura absoluta 300. Então, encontrei o volume. O volume vai ser 9,5152 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Consequentemente, volume é a área da base vezes a altura. Eu tenho o volume e tenho a área da base, eu consigo achar a altura. A altura vai ser 1,189 vezes 10 a menos 1 metros, que vai ser 0,1189 metros ou 11,89 centímetros. Muito bem. O gás agora foi aquecido até que a temperatura atingisse 57 graus Celsius. Eu quero saber qual foi o deslocamento do pistão. Beleza. Temperatura 1 é 300 Kelvin. A nova temperatura vai ser 57 mais 273. Repetindo, nós não trabalhamos com temperatura em Celsius. A gente trabalha com temperatura absoluta, que é Kelvin. A nova temperatura é 330 Kelvin. Bem, eu estou falando de gás, PV/nRT, e também estou falando de uma transformação. O que é uma transformação? Uma transformação é quando a temperatura, ou o número de mol, ou o volume, ou a pressão é alterada. Então, nesse caso, no mínimo, mais alguma coisa tem que ser alterada para manter a equação matemática. Nós vimos que a temperatura foi alterada. A pressão é constante, porque o êmbolo se move livremente. O volume vai alterar, o N não altera, porque não escapou nem acrescentou o gás, e o R continua sendo uma constante. Então, pressão constante, N constante, R constante. Quem vai variar é o V e o T. V sobre T é igual a NR sobre P. NR sobre P, para essa situação, que é isobárica, sem alteração da massa de gás, volume sobre temperatura absoluta vai ser constante. Então, o que eu tenho? Volume inicial sobre temperatura inicial é igual o volume na próxima fase sobre a temperatura. Então, volume é a área da base vezes a altura, o volume inicial, área da base vezes a altura inicial, sobre temperatura inicial, área da base vezes a altura 1 sobre temperatura 1. Como é um cilindro, a área da base é a mesma. Então, vamos cancelar a área da base. Então, ficou altura 1 sobre temperatura 1 é igual a altura inicial sobre temperatura inicial. Consequentemente, eu vou ter que a altura 1 vai ser 13,08. Se eu quero a variação, a altura final é 13,08 menos a inicial, que é 11,89. Então, a variação de altura é 1,19 centímetros. Okay. Espero que tenha gostado da aula. Para melhorar o estudo, o canal Pirando Amigo criou o índice de conteúdo do canal. O link está aqui, na própria página do YouTube. No índice de conteúdo, você consegue localizar as questões por tópico e visitar as aulas de cada tópico, numa sequência didática ou aleatório. Facilita muito o estudo. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo.
Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com